Olá pessoal, muito boa tarde. Eu falei para Paulina, não precisa falar boa tarde, eu vim falar boa tarde, mas tá, já foi. Olá pessoal, a gente está aqui hoje com mais uma edição do Jornal do Povo e hoje a gente veio falar sobre um assunto que a gente tocou durante a nossa ronda essa semana e daí acabou muita gente fazendo pergunta como é que funciona isso, se era verdade o que estava ali, se não era. Então por conta disso nós convidamos a professora Paulina para falar um pouco a respeito dessa questão do salário dos professores. A semana passada foi lançada aí uma publicidade do governo do estado dizendo que os professores ganhariam 48% de aumento, né? Exato. Só que na realidade o aumento não vai ser bem assim, ou pelo menos a grande maioria dos professores não vai receber esse aumento, gente, porque assim, esse aumento seria apenas para quem está iniciando a carreira, né? E mesmo assim, iniciando a carreira com 40 horas. Os concursos hoje, Paulina me corrija se estiver errado, mas são de 20 horas, né? Sim, são de 20 horas e o último concurso que nós tivemos foi em 2013. Então, gente, de 2013, vamos dizer assim, existe como se fosse um plano de carreira, né? A pessoa começa ali no nível 1 e vai subindo, né? Só para quem está em casa entender bem. Então, assim, aquele aumento lá, dizendo que cada professor ia ganhar 5 mil e poucos reais, seria para, primeiro, se o professor tivesse acabado de entrar, segundo, se o professor tiver 40 horas. É que tem uns nominhos ali que a gente vai explicar aí para você. Primeiro a questão do padrão, né? Cada padrão é 20 horas. 20 horas. Você, por exemplo, tem quantos padrão? Vamos perguntar. Eu tenho padrões? Um padrão só, olá pessoal. Eu tenho um padrão só e nós estamos aí, né? Estou como representante da PP Sindicato aqui no município de Guaratuba. Nós estamos aí fazendo esse esclarecimento para a população com relação ao PLC 12, que está na Assembleia, para votação provavelmente na terça-feira, amanhã, em primeira votação e na quarta-feira em segunda votação. Só vamos explicar para o pessoal de casa saber então, esse PL é um projeto, né, que o próprio governo do estado manda para a Assembleia, porque ele não pode chegar lá e falar assim, não, dá 10 reais de aumento, dá 50 reais de aumento. Não é assim que funciona. Para todo aumento, o governo, assim como se fosse aqui na cidade, o prefeito também, mesmo para reposição salarial, o prefeito manda um projeto de lei para a Câmara, né, que não é o caso, a gente está falando do governo do estado, só para você entender. No governo do estado é a mesma coisa, só que o governador manda para a Assembleia Legislativa, né? Ele manda lá o projeto para que os deputados possam dizer sim ou não, né? Exatamente. E esse projeto, até na sexta-feira ficou essa expectativa de que o governo foi lá e anunciou na mídia que seria um aumento salarial de 48% para todos os professores. Então, nós gostaríamos de esclarecer que não é um aumento para todos os professores e nem é um aumento salarial. O que nós vamos ter é uma gratificação para todos os professores que estão em sala de aula. Uma gratificação de R$800. O que representa isso? Para quem está iniciando hoje, então, se tivesse um concurso público hoje, esses R$800 impactariam os 48%. Para quem estivesse iniciando hoje. Mesmo assim, para 40 horas, né? Para 40 horas, não... exatamente. Para 20 horas conta 400 daí? Para 20 horas conta 400. Certo. Exatamente. Então, para 20 horas conta R$400. Então, essa gratificação, ela não é aumento, por quê? O aumento, quando você recebe, ele vai vincular com o teu salário, com a tua aposentadoria, para o teu 13º, para teu terço de férias. Então, o aumento real, ele impacta em todos esses níveis. Resumindo, o professor que ganha hoje, digamos, não sei se você me passou aqui o salário... Atualmente, R$ 2.454. Isso. O professor, então, que ele ganha R$ 2.454, ele vai continuar ganhando R$ 2.454, mais essa gratificação. A gratificação, nesse caso, para quem tem 20 horas, mais R$ 400. R$400. Certo. Então, o que acontece, né, não é, então, a primeira coisa que tem que ficar claro é que não é aumento de salário, né? Não vai impactar nisso.
O que nós temos, né, de real é 3%. 3% do piso salarial. Vai ser feito a correção desse salário em 3%, isso. Desse 2.500 os 3% para todos, então para funcionários, para aposentados, para professores. Esse 3%, Emerson, só para ficar claro, é a reposição de 2019. Certo. Então, nós estamos desde 2016 sem reposição da inflação. Vamos explicar, porque ele está congelado. O que é reposição e o que é aumento? Primeiro, aumento. Digamos, você trabalha lá na lojinha do seu João, ganha lá R$1.000 por mês, 1.045, não pode ganhar menos que isso. Se estiver ganhando menos que isso, você reclama. Então, você vai lá e ganha lá o teu salário mínimo, R$1.045 por mês. O que é um aumento? O aumento é o seu João vai chegar lá e falar: Emerson, você foi um funcionário excelente, a partir do mês que vem eu vou te dar R$1.100. Então ele estaria me dando R$55 de aumento. Exatamente. A reposição, o que é reposição? O nome já meio que diz, mas a reposição é o seguinte: eu trabalhei os últimos 12 meses ganhando R$1.045, não recebemos aumento, nem reposição, nem nada. Ganhei a tabela dos... Agora muda em janeiro, né? Isso, antigamente era maio, por ali, sei lá. Mas não importa. Então, assim, eu trabalhei de janeiro a dezembro, ganhando R$1.045. No caso do assalariado mínimo, quem faz a própria correção é o governo federal. Então, digamos, ano passado, na última vez era 1.000, né? E daí passou para 1.045. Então, gente, você não ganhou um aumento. Você ganhava 1.000 e passou 1.045, ganhou um aumento de 45. Não. É uma reposição. A inflação que foi medida nesse período, eles fazem lá todo um cálculo, mas é só para você entender. Aumento é você que ganha 1.045, que é o salário mínimo, e passar a ganhar 1.100, né? Que seria, vamos dizer assim, o 100% do salário mínimo mais 5% ali, né? Isso em tese, né? Não vou fazer a conta agora de cabeça. Mas a reposição seria... Então, eu fiquei um ano sem ter... nenhum tipo de modificação no meu salário, mas a inflação veio comendo tudo ali. Aí chega no final do ano, em dezembro agora, eles fazem o cálculo e a partir de janeiro a gente vai ter aí o salário mínimo, deve ir lá para 1.100, sei lá. Se é que vai ter, mas é só para você entender. Aumento, você tem um aumento real. Por exemplo, você ganha 100%, você vai ganhar 105% de um salário mínimo. Reposição, você vai continuar ganhando 100%, mas como a gente tem inflação, eles vão pagar um pouquinho mais que aquilo que a gente deixou de ganhar, né? Exatamente. E assim, Emerson, para esclarecer, né? Nós desde 2016 nós não temos nem reposição da inflação. Ela está congelado. Então, por exemplo, o salário que eu ganhava em 2016, eu continuo ganhando em 2021. Sem reposição. Sem reposição. E sem aumento. Agora, nós teremos essa reposição de 3%. Certo. Então, pelos cálculos do próprio salário mínimo, que já houve essa reposição, nós não tivemos. Então, a nossa perda já é bem maior. Então, vamos deixar explicado, gente. O professor, o funcionário público, ele tem uma tabela de reajuste, de, sei lá como é o nome que você vai falar, de aumento e tal, mas é diferenciado, né? Exatamente. Não é indexado no salário mínimo, né? Então, o salário mínimo subiu. A Paulina, que era professora lá em 2016, vamos dizer lá que o salário era R$900, a Paulina ganhava 1.000. Em 2017, o salário foi para 950, Paulina continuou ganhando 1.000. Isso que você está dizendo, exatamente. Né? Então, chegamos agora em 2020, o salário que era 900 lá já passou a 1.000. E eu continuo com os 900. Exatamente. Então, é só para entender bem. Pessoal, uma coisa que a gente quer deixar bem claro, e para você que está em casa, às vezes não sair malhando aí, o pessoal tem o costume de não ouvir bem do que a gente está falando e às vezes sair aí maiando o prefeito. Isso não tem nada a ver com o municipal, tá? Não tem nada a ver com o municipal, não tem nada a ver lá com a secretária de Educação, com a Fernanda. Isso que a gente está falando é em relação ao governo estadual. É coisa lá do Ratinho, com a Assembleia, lá em cima lá. Então, só para deixar explicado que quando é do governo municipal, o próprio prefeito ali, eles conseguem mexer no salário regional, né? Só da cidade. Isso. Quando é estadual, isso vai estar valendo para Guaratuba, para Matinhos, para Maringá, para o Paraná. Exatamente. Todo, né? E aí, Emerson, uma coisa que está por trás também, então, nós teremos essa reposição de 3%, que é para todos.
Agora, o que tem nesse projeto de lei e que também assim está nos assustando muito, certo, é que, como você falou, nós temos ali uma tabela que a cada 2 anos, quando eu faço os meus cursos, quando eu fiz uma pós-graduação, quando eu fiz um mestrado, então eu vou subindo nessa tabela a cada 2 anos, subindo de nível. Então, de acordo com os cursos que eu faço, com o meu desempenho na escola, com as avaliações do desempenho que a gente tem na escola, a gente sabe aonde que a gente está e aonde que a gente vai chegar. Esse projeto de lei, ele tem um artigo que ele revoga essa tabela. Certo. Então, se esse projeto for aprovado, nós, professores do Estado do Paraná, não teremos mais esse plano de cargos e salários. Então, eu não sei para o ano que vem quanto que eu vou ganhar. Então, se eu fizer vamos cursos... explicar então melhor. Só para você que está em casa entender. Hoje, você entra no nível 1, daí você faz uma pós, a cada 2 anos também. Cada 2 anos. Aí você sobe do nível 1 para o nível 2, né? Isso. Então, se acontecer de passar a proposta do jeito que está, nem vocês não vão saber. Por exemplo, quem entrou não vai saber. Você, desculpa, que nível você está? Você pode dizer? Eu estou na classe 5, nível 11. Tá. Então, mas digamos que você estivesse lá no nível 5, só para quem está em casa entender... A partir, então, de aprovado esse projeto, você não saberia o que você tem que fazer para ir para o 6, né? Mais ou menos isso. E nem existe mais 6, porque aí não existe mais nível nenhum. Mas daí como é que vai ser feita uma progressão? Por exemplo, daí a partir de agora, o professor que acabou de entrar ou aquele... Ou aquele que está em último nível, aquele que já cumpriu todas as tabelas, a intenção do governo é que todos ganhem igual, equiparado. Mas equiparado não pelo maior, equiparado... Por esse salário menor, né? Porque a gente chama isso de piso, né? Então, o piso é um valor mínimo. E aí você vai tendo as adequações, você vai evoluindo na sua carreira e você vai chegar num valor máximo. Que chama teto, isso. Né? E o que ele quer fazer é transformar esse piso em um teto. Então, quer dizer, você ganha até ali e parou ali. O que quer dizer, gente, é que se você está lá na sua casa, imagina o piso e você imagina o teto, né? Vamos pegar o teto e vamos pôr ali no piso. Vai dar ruim, né? Como é que tu vai entrar ali na casa, entendeu? Mais ou menos, então, aqui, ó, só para eu explicar, não sei se essa tabela que você passou aqui antes ainda está valendo, se é isso, mas a gente vê aqui que o teto hoje seria na faixa de uns 14 mil reais, né? Que muito provavelmente, muito pouca gente deva ganhar isso, que eu particularmente não conheço. Também não. E isso, Emerson, é assim, com 2 outras coisas que ele quer cortar, que ele vai cortar se o projeto passar, que é o auxílio transporte, que a gente ganha, certo, né? Também dependendo do padrão de 20 horas ou de 40 horas. Então, esse auxílio transporte está incluído nesse valor. E esse aí ele valor do salário, do valor do salário. Independente então, se é piso ou teto, está incluso. Agora, o que vai acontecer? Ele vai desvincular. Então, por exemplo, o que eu ganho hoje de auxílio transporte... não vai contar para minha aposentadoria, não vai contar no período de Então vamos explicar melhor, porque assim, a Paulina tem o jeito dela de falar, né? Embora ela é professora, viu? Mas vou traduzir isso em miúdos. Basicamente, o que eles vão fazer, então, eles vão pôr um monte de parangolé no salário. Então, por exemplo, o salário, digamos, ali, o teu salário vai ser 1.000. Aí eu vou te dar 20 porque você é bonito, vou dar mais 40 porque você cumpriu todas as horas, vou dar mais 50 por causa de qualquer outra coisa lá. Resumindo, chegou, você vai trabalhar, você está ganhando aí uns R$1.300. Mas no dia que você for se aposentar, como daí já não vai ter mais tudo essas coisas, você vai cair. Então, por exemplo, a pessoa, imagina assim, gente, só para você entender bem, a gente às vezes fala meio brincando, que é para dar uma descontraída, porque o assunto é muito sério. Mas a gente tem que levar numa linguagem que você entenda. Então, você calcula assim, o professor hoje... vamos pegar uma moça lá, né? A menina acabou de sair da faculdade, lindo, passou no concurso do estado, tá toda feliz, saltitante, tal e coisa, entrou lá, vai ganhar esses 3 mil e pouquinho ali, com esses monte de coisas que já estão inclusos. Então ela começou a ganhar esses 3 mil e coisinha ali, digamos, hipoteticamente, que até houvesse essa progressão, que provavelmente não vai ter mais, né? Então, assim, o que acontece? Daí ela teve filha, ela tem família, ela se especializou, ela fez mestrado, doutorado, pós, etc e tal. Aí ela estava ganhando lá 8 mil, vamos dizer,
ali no finalzinho de carreira, já pertinho de aposentar. Aí ela tá toda feliz da vida, vou me aposentar, vou largar esses pestes que fica me xingando na escola, coisa assim. Na minha época era assim, hoje não é mais não. Então assim, ela vai se aposentar e daí o que vai acontecer? Ela não vai se aposentar com esse final dessas coisas que vai ter, não, né? O salário dela, então, vai ter uma tesourada ali e ela vai voltar como se ela fosse nível 1. Exatamente. Daí. Só para você ter uma ideia, nós temos exemplos reais, né? De professores que se aposentaram há 2 anos atrás, eles estavam ganhando R$1.000 quando se aposentou, R$1.000, digamos assim, acima do padrão que ele ganha hoje do seu salário da ativa. Hoje, esse valor já caiu tanto que ele já está quase 1.500 a menos, abaixo do salário da ativa, né? Então, esse projeto, ele é muito sério, né? Por isso, da nossa luta nesses 3 dias, então, nós, enquanto categoria, né, enquanto servidores públicos da educação, né, especificamente, nós estamos na luta, tem grupo de pessoas lá na frente da Assembleia, nós estamos em greve esses 3 dias, então, segunda, terça e quarta, e fazendo a pressão para que os deputados não votem o projeto do jeito que ele está. Para que não aprove do jeito que ele está. Certo. Nós queremos que todos tenham lá o aumento que a gente quer. Nós queremos. Do jeito que está, tem que ficar claro, não é aumento. Né? É uma gratificação. Então, assim, Emerson, se você, por exemplo... Você é professor lá e você vai ganhar essa gratificação agora. Vamos supor que, como eu fui participar da corrida do Dia da Mulher, né, alguns anos atrás, caí e machuquei o pé. Aí eu tenho que pegar 30 dias de atestado. Durante os 30 dias que eu estiver com atestado médico, eu não tenho direito a essa gratificação. Certo. Depois volta ou não? Eu também não tenho direito ao auxílio transporte. Certo. Então, por essa lei, eu perco toda essa Teu salário voltaria para o salário normal, daí, né? Vamos dizer ali aquele salário bem abaixo. Né? Só pergunta, só para até... Gente, eu quero explicar um negócio. Nós não estamos nem contra, nem a favor governo de estado, nem professor. Lógico que se eu tivesse que tomar um partido, eu ia tomar o do professor, né? Afinal de contas, você que está aí, nem eu aqui, a gente seria nada sem um professor. O que a gente só está querendo fazer aqui pela TV Guaratuba é explicar o que de fato está acontecendo. Então, assim, você em casa fala, mas o professor vai ganhar 5 mil por mês e está reclamando. É uma opinião sua, tá? A gente só está explicando, você vai tirar a sua conclusão, mas assim, pelo menos com o que está de fato acontecendo, tá? Então, assim, a gente não quer que pareça ali, por exemplo, lá tem uma propaganda que eu achei bem bacana esses dias, no meu tempo não tinha. Gente, eu já fui nos colégios aqui, no meu tempo dos moleques agora também não está tendo, não. Tem muita coisa daquilo ali que pode ter em Curitiba, não vou dizer que não tenha, mas que não é a realidade. Então, o que a gente fica triste é assim, se o governo não pode, ele pode dizer, olha, eu não consigo dar aumento, eu não consigo dar reposição, pode dizer o que quiser. O problema é só vir na mídia, a gente assiste ali, vamos mandar lá um abraço pessoal da RPC, do SBT, né? A gente assiste lá, parece que é uma maravilha, e na verdade não é bem isso. Se você for um pai presente, se você estiver sempre na escola, tu tá vendo que não é bem assim. Outra coisa, embora o professor ganhe por um padrão de 20 horas, professor nenhum trabalha 20 horas, tá? Eu sei porque eu tenho uma lá em casa e às vezes é sabadão, 11 horas da noite, tem pai ali, ó, tchof, como é que tá isso, como é que tá aquilo. Aí você fala, não, mas é só sábado, não custa nada, um sábado aqui, outro lá. Aí domingo, 10 horas da noite, tá lá, professor, amanhã o que eu preciso levar para a escola? É assim que funciona. Independente se fosse às 20 horas ou independente se fosse às 40 horas. O que o governo podia fazer então é chegar lá e falar a real, ó, o salário de vocês... falar para a população, para o cara que está em casa, o salário do professor, gente, é 2.500, vai continuar 2.500, mas eu vou dar uma gratificação disso, gratificação daquilo, gratificação daquele. Qual é o problema em ser gratificação? Daí você vai me perguntar, mas qual é o problema em ser uma gratificação? A Paulina que ganhava 2 não vai ganhar 5 do mesmo jeito? Não. O problema da gratificação, primeiro, é uma gratificação. Ela não vai servir para aposentadoria, para um monte de coisa. Segundo, ela
é uma gratificação. A hora que eu falo assim, Paulina, eu não fui mais com a tua cara, não vou te dar mais, acabou. Então, essas que são as questões. Uma outra questão é o seguinte, olha, para você ver como é que é a situação. A gratificação não vai servir para aposentadoria, mas vai servir para o imposto de renda. Ou seja, você vai ganhar uma facada ali, que você vai ganhar praticamente o que você ganhava, ou até menos, na hora que começar a levar a dentadinha do leão ali, gente. Então, assim, tem muita coisa que fica obscura, que aí essa é uma coisa que incomoda a TV Guaratuba, entendeu? Não estou dizendo que o governo está certo, não estou dizendo que o professor está certo. O que a gente está dizendo é o seguinte, a Paulina veio aqui e explicou as razões dela para ser contra e para que tenha uma greve. Porque muita gente em casa, às vezes você que está assistindo a gente agora, você fala, poxa, mas está ganhando uma gratificação e ainda vai fazer greve. Bom, a questão que ela está falando da greve não é nem em relação à gratificação, porque gratificação todo mundo gosta, né? A questão que ela está falando é que além nessa forma que foi apresentado, em vez de ser uma reposição ou incorporar um salário, melhorar um salário, está sendo dado como uma gratificação que pode ser revogada a qualquer momento, né? Qualquer momento. Que não vai ter direito às pessoas que já estão aposentadas, que não vai ter direito também, parece que outras áreas, os funcionários, né, da educação, só os professores teriam direito. Só os professores que estiverem em sala de aula. Mesmo aquele que deu uma paradinha, igual ela explicou ali, ralou o joelho, ficou ruim, teve que ficar em casa, esse também já perde a gratificação, né? Exatamente. E essa questão, assim, Emerson, ela foi, parece que um pano de fundo, né? Parece uma cortina de fumaça para ir lá a retirada desses outros direitos que a gente já conquistou com muita luta, né? Então, é o que está por trás de tudo isso. É isso que a gente quer informar para a população, né? Que muitas vezes o que está ali, o que o governo vem falar na mídia, né? Não é exatamente o que está acontecendo. Então nós temos aí, quem quiser, né? Pode entrar lá no site da Alep, nós temos na escola o projeto de lei, né? Quem quiser tomar conhecimento disso, é muito importante que tome conhecimento e que saiba o que está se falando, né? Muita gente já falou para nós mesmos, mas agora não é hora de greve, mas e se nós não formos à luta hoje, amanhã e depois que o projeto está para ser votado, quando que nós iremos? Depois que o projeto passar, não tem cabimento. Né? Então é por isso que a gente quer trazer essa explicação, né? Nós sim iremos fechar o nosso período letivo, nós estamos trabalhamos semana passada e vamos trabalhar quinta, sexta, sábado, nós temos conselho de classe, nós temos essa responsabilidade perante os alunos, perante os pais, perante a sociedade, ninguém está fugindo da sua responsabilidade. Mas é importante que a comunidade entenda o que está acontecendo também. E essa é a função da TV Guaratuba. Nossa ideia é justamente levar essa informação para você. Eu gostaria até, logicamente, que tivesse alguém da Secretaria de Fazenda ou do governo que pudesse explicar melhor a situação, né? Infelizmente, o tempo é muito curto. Mesmo assim, se vocês quiserem mandar uma nota, vocês têm aí todos os contatos da TV Guaratuba nas nossas páginas, né? Nas nossas redes sociais. Eu gostaria de agradecer a Paulina, nós temos ali também a Veranice, que está ali dando um apoio ali. E, gente, é o seguinte, entenda bem, professor sofre, tá? Você imagina, você tem aí teus filhos em casa, não sei que idade tá, mas pode ser do pré ao adulto ali, você sabe que com 1, 2, 3 filhos já é barra. Quando a molecada resolve de aprontar dentro de casa é complicado. Imagina uma vítima dessa que tem que encarar às vezes 20, 30 alunos numa sala de aula, né? Então assim, não é brincadeira, né? A gente tenta levar de uma maneira descontraída para ficar interessante para que você possa assistir. Se você quiser, entre lá em contato com o seu deputado também, né? Se você tiver aí o contato, deixa lá o recado. Pede para ele, deputado, dá uma olhadinha se é isso mesmo que a professora falou lá aquele dia, tal e coisa, né? Se não vai acabar prejudicando amanhã depois, porque realmente em outros países a gente tem o professor como uma das profissões mais valorizadas, né? Hoje em dia, quando uma criança fala, eu quero ser professor, o pai já até pensa, né? Porque realmente vem degradando salário, vem caindo um monte de coisas. E nós já estamos vivendo isso, Emerson, só para te falar.
Teve escolas esse ano que ficou quase 2 meses sem professor, porque não tinha professor de inglês no município, para substituir o professor que estava doente. Então, veja, também é uma coisa que aquilo que você estava falando. Hoje, se o filho fala que quer ser professor, o pai vai dizer, já vai estudar outra coisa, porque aí não está vindo. E o pai vai falar, vai estudar, menino, mas vai estudar onde? É com o professor do mesmo jeito. Então, verdade. Né? Eu agradeço muito mesmo, gente. A minha mãe foi professora, minha mulher é professora, eu já dei umas aulas na minha vida também, né? Então, assim, o que a gente quer é justamente o seguinte, o governo do estado pode cortar o salário do professor, pode fazer o que quiser, é uma prerrogativa dele, ele manda lá para a Assembleia, se os deputados quiserem aprovar, aprova também, se eles quiserem aprovar do jeito que foi, aprovem também. O que a gente queria fazer pela TV Guaratuba era apenas explicar para que amanhã, quando você escute falar, os professores vão entrar em greve, mesmo com aquele salarião de 5 pau e pouco lá, que não é bem assim, a gente já te explicou, só para que você saiba que a verdade não é essa, tá? Deu aquela maquiada, a gente vai fazer um outro Jornal do Povo, inclusive falando sobre o pedágio, que vem bronca por aí no pedágio também, tá? Que é assim, né? Ninguém vai fazer pedágio, igual a gente explicou em ano pré-eleitoral, né? Não tinha jeito. Mas vem mais coisa por aí, tá bom? Paulina, se quiser deixar as considerações finais, que a gente precisa finalizar. Então, nós agradecemos esse espaço, né? E queremos também nos colocar, né, à disposição. Amanhã nós estaremos em Curitiba, mas amanhã e provavelmente na quarta, né, acompanhando a votação. Mas na quinta-feira estamos na escola, se alguém quiser também, sempre tem, hoje nós temos os grupos de WhatsApp, então os pais que tiverem ali alguma dúvida, podem entrar em contato, a gente manda o documento para vocês, se quiserem ler, se inteirar do assunto, vai ser muito bom. Inclusive fora do horário, né? Inclusive fora do horário, que eles entram em contato fora do horário. Gente, muito obrigado. Fica aqui mais essa edição do Jornal do Povo da TV Guaratuba, que a nossa ideia, como a gente já falou, e vamos frisar mais uma vez, não é tomar partido, é apenas trazer a realidade, ou pelo menos a realidade que, no caso, os professores hoje estão apresentando. Se o governo quiser fazer a mesma coisa, quiser mandar para nós, falar que é tudo mentira, que olha, tá aqui, não, eles vão ganhar assim, vai estar lá na carteira deles e tal e coisa, beleza, manda aí pra gente, que a gente também vai ter o maior prazer em fazer uma versão, uma edição do Jornal do Povo para explicar isso para você. Tá bom? Obrigado a você pela sua paciência, pela sua audiência, e a gente se encontra no próximo Jornal do Povo aqui na TV Guaratuba, a TV da cidade.